Velho inútil, sai da frente! O grito ecoou pela Avenida Paulista numa manhã abafada de sábado. As pessoas que passavam desaceleraram. Algumas pararam, outras fingiram que não ouviram. Um idoso de roupas simples, camisa de algodão amarelada pelo tempo e um chapéu de palha desbotado, mal teve tempo de se apoiar na bengala antes de sentir o chute que o jogou contra o chão duro da calçada. O agressor era Vinícius Guimarães, 32 anos, filho único de um dos empresários mais ricos de São Paulo. Saía de um carro importado recém-estacionado, em frente a uma cafeteria luxuosa. Usava camisa de grife, relógio suíço de ouro no pulso e a arrogância estampada no rosto. Nem percebeu, ou não se importou, que dezenas de olhos se voltaram para ele no mesmo instante. Aprende a andar, velho. Tá atrapalhando a calçada. Vinícius cuspiu as palavras, ajeitando a gola como se nada tivesse acontecido. No chão, o idoso gemeu baixinho. Sua bengala rolou até a sarjeta. Um grupo de jovens na fila da cafeteria riu em deboche. Outros sacaram celulares para filmar. Uma senhora exclamou indignada: "Que falta de respeito!" Mas ninguém ousou enfrentar diretamente o rapaz que carregava no sobrenome mais poder do que muitos políticos. Vinícius abriu um sorriso torto para os amigos que o acompanhavam. Virou moda agora. Esses velhos ficam circulando por aqui parecendo mendigos. Se querem andar devagar, que fiquem em casa. O idoso levantou a cabeça devagar. Seu olhar encontrou por um segundo a câmera de um celular que gravava a cena. Nos olhos marejados havia um misto de dor, cansaço e algo mais profundo, uma decepção silenciosa, como se não fosse apenas o corpo que tivesse sido atingido, mas o coração. Vinícius não percebeu, mas aquele homem não era um desconhecido qualquer. Por trás da barba mal feita, da pele propositalmente envelhecida com maquiagem e das roupas simples, estava o próprio pai, Augusto Guimarães, 68 anos, fundador do império que sustentava cada luxo do filho. Augusto havia se preparado durante semanas para aquele momento. Criara o disfarce com a ajuda de um amigo do teatro, ensaiara cada gesto de idoso cansado. Queria ver com os próprios olhos o que os boatos diziam, que o filho, criado com tudo do bom e do melhor, tratava pessoas comuns como lixo. E agora, no primeiro contato, a verdade havia estourado como um soco no estômago. Ainda caído, Augusto ouviu um rapaz comentar: "Grava aí, isso vai render na internet." O coração do empresário disparou. Não era apenas a crueldade de Vinícius que doía, era a indiferença coletiva, o riso fácil, o espetáculo da humilhação. Ele respirou fundo, fingindo fraqueza, e estendeu a mão trêmula para recuperar a bengala. A dor do chute ardia, mas doía mais perceber que o próprio sangue que gerou se transformara em alguém incapaz de reconhecer humanidade nos outros. E enquanto Vinícius ria com seus amigos, Augusto se levantou devagar, prometendo em silêncio. Aquele seria apenas o primeiro ato de um teste que mudaria tudo. Augusto afastou-se alguns passos, fingindo mancar, e encostou-se numa vitrine. Pelo reflexo do vidro, viu o filho ajeitar o cabelo, rir da própria bravata e acenar para o manobrista. Vinícius sempre fora assim, barulhento quando tinha plateia, surdo quando precisava escutar. Nunca escutava. Na noite anterior, Augusto passara horas à mesa da cozinha, com a peruca grisalha no suporte, o kit de maquiagem aberto e as mãos tremendo não de idade, mas de medo. Medo de reconhecer no próprio filho aquilo que jurou combater quando ainda empurrava um carrinho de lanche no braço. Ele se lembrava das madrugadas no Mercadão e da pressa por abrir a lanchonete. O tripé que o guiou sempre coube numa frase: trabalhar, respeitar, olhar no olho. Com os anos, o tripé virou estrutura, o carrinho virou rede, a rede virou império, frigorífico, centros de distribuição e restaurante em bairro nobre. Augusto cresceu, contratou, pagou bem. Vinícius cresceu de outro jeito. Escola particular, intercâmbio,
carro aos 18, cartão sem limite, amigos que estalam os dedos para chamar garçom. Quando a mãe, Lígia, faleceu, Augusto tentou tampar o buraco com presentes. Encheu a casa, sem perceber, esvaziou a bússola do menino, confundindo querer com precisar, brilho com valor. Ele precisa de freio, alertar a dona Cida, governanta que vira o menino dar os primeiros passos. Freio e chão. O gerente do restaurante da Paulista, Otávio, deixara recados cuidadosos. Seu Augusto, seu filho tem tratado mal o pessoal, humilha motoboy, fala torto com o idoso. A equipe tem medo de reclamar. As peças foram se juntando como um quebra-cabeça que ele preferia não montar. Até que recebeu um vídeo. Vinícius discutindo com o porteiro do prédio porque o portão demorou a abrir. Aprende o seu lugar, porteiro. Eu mando aqui. Ele esbravejou sob risos de dois amigos. Foi ali que Augusto decidiu testar por si mesmo. Com Miguel, cenógrafo da Vila Madalena, colou próteses discretas, manchou as mãos com pigmento, tingiu as sobrancelhas e pegou roupa de brechó na Teodoro. Ensaiou a passada curta, o respirar cansado, o olhar de quem pede licença. Não para pegar o filho e pendurá-lo no poste da internet, mas para ver sem filtro, sem desculpa, sem "você entendeu errado". Se estivesse errado, pediria perdão. Se estivesse certo, faria o que pai que ama faz, dizer não quando o mundo inteiro diz sim. Do outro lado da calçada, Vinícius entrou no carro importado. Dois amigos riram no banco de trás. Augusto respirou, recolheu a bengala e atravessou a rua com passos, sentindo São Paulo latejar nos joelhos que ele fingia serem fracos. Um ambulante lhe ofereceu água, chamando-o de seu Antônio. Ele agradeceu com a cabeça e seguiu. Na esquina da Augusta com a Paulista, um repórter de portal local filmava a avenida. Virou a câmera para a cena e anotou a placa. Augusto não pediu, não sugeriu, não impediu, só observou. O plano não era expor, era revelar. Primeiro ao filho, depois a si mesmo. Enquanto o trânsito roncava como fera impaciente, Augusto tomou a decisão íntima e firme. Aquela manhã seria o ponto de partida. Se Vinícius escolhesse continuar chutando para baixo, o chão o receberia, e não seria macio. O carro de luxo arrancou em direção aos jardins. Vinícius não olhou para trás. Augusto ajeitou o chapéu, cruzou a rua devagar e entrou num ônibus lotado, parte do disfarce. Ali, no aperto, misturado com trabalhadores de uniforme e mochilas gastas, ele se sentiu mais vivo do que nos salões luxuosos, onde geralmente era tratado como realeza. Enquanto o coletivo balançava pela Avenida Rebouças, Augusto observava rostos cansados, mães ninando bebês nos braços, jovens com fones de ouvido encarando o vazio. Era esse povo que sustentava a cidade, pensou. E era justamente esse povo que Vinícius desprezava, como se fossem invisíveis. Augusto desceu na Consolação e caminhou até um boteco antigo, onde o cheiro de café coado misturava-se ao de pão francês saindo do forno. Sentou-se num banco de madeira, pediu um pingado e observou o movimento. Sabia que mais cedo ou mais tarde o filho apareceria por ali. Vinícius tinha um ritual. Todo sábado de manhã, depois de ostentar na Paulista, reunia-se com amigos no bar sofisticado ao lado, sempre acompanhado de gargalhadas altas e arrogância escorrendo pela voz. Não demorou muito. Um Audi preto estacionou em frente ao bar. Vinícius saiu do carro com dois amigos, Caio, herdeiro de uma rede de shoppings, e Yuri, filho de político influente. Todos com roupas de grife, relógios caros e olhares de superioridade. Um garçom correu para abrir a porta. Vinícius passou sem agradecer. Do balcão do boteco, Augusto observava cada gesto. A risada estrondosa do filho, o jeito de estalar os dedos para pedir chope, a forma como ignorava o manobrista que abriu a porta. Cada detalhe era uma facada silenciosa. "Seu Antônio, o senhor está bem?" perguntou a dona do boteco, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Marta. "Estou sim, minha filha. Só descansando um pouco", respondeu Augusto,
mantendo o disfarce. Marta olhou na direção do bar chique e balançou a cabeça. Esses meninos de hoje acham que dinheiro compra respeito, mal sabem que respeito não se vende. Augusto respirou fundo. Aquilo soava como confirmação daquilo que ele já temia. No bar ao lado, Vinícius falava alto sobre uma festa em Jurerê, ostentando viagens e carros. De repente, um garçom deixou cair uma taça no chão. O som do vidro estilhaçando cortou o ambiente. Vinícius se levantou como se fosse dono do lugar. Você é cego? Sabe quanto custa uma taça dessa? Mais do que o seu salário do mês, miserável. O bar ficou em silêncio constrangido. O garçom abaixou a cabeça, recolhendo os cacos com as mãos. O sangue escorreu de um corte no dedo. Vinícius apenas riu e voltou para a mesa. Augusto apertou a bengala com força. O filho não apenas falhava em compaixão, mas parecia sentir prazer na humilhação alheia. O velho empresário compreendeu que a queda de Vinícius não poderia mais ser apenas um risco, era uma necessidade. Ele pagou o café e saiu devagar, decidido. O teste apenas começara. Augusto seguiu a pé pelas ruas dos jardins, mantendo a postura curvada e o passo arrastado. O disfarce estava funcionando. Ninguém o reconhecia. Cada olhar atravessava seu corpo como se fosse apenas mais um idoso anônimo, invisível no meio da pressa paulistana. E talvez essa fosse a parte mais dolorida, perceber que, para o próprio filho, ele não passava disso, um obstáculo a ser chutado. No bar sofisticado, Vinícius e os amigos bebericavam uísque importado. As risadas atravessavam o vidro até a calçada, chamando a atenção dos pedestres. Augusto se aproximou da porta e entrou, como se fosse apenas procurar abrigo. Imediatamente, o olhar do maître se estreitou. Senhor, este ambiente é reservado. Eu só queria um copo d'água, murmurou Augusto, com a voz trêmula ensaiada. O maître hesitou, mas Vinícius levantou-se teatralmente, aproveitando a oportunidade de novo espetáculo. Olha aí, pessoal, o mesmo velho da Paulista veio atrás da gente. Os amigos gargalharam e alguns clientes começaram a gravar discretamente. Augusto manteve a respiração firme, mesmo quando sentiu o coração disparar. Pai do céu, será que é perseguição? Caio provocou. Ou será que quer esmola? Completou Yuri, erguendo a sobrancelha com deboche. Vinícius tirou do bolso uma nota de R$ 50 e jogou no chão. Tá aí, vovô. Compra um pão e desaparece. Aqui não é lugar para você. A nota flutuou até o piso de mármore. O silêncio cortante foi interrompido por risos contidos. Alguns clientes desviaram o olhar, constrangidos. Outros filmavam sem intervir. Augusto se abaixou lentamente. Pegou a nota com mãos que tremiam de verdade. Não pelo disfarce, mas pela dor que latejava no peito. Obrigado, meu filho. Ele murmurou baixinho, sabendo que a ironia daquela frase só fazia sentido para ele mesmo. Vinícius voltou à mesa satisfeito, erguendo o copo em brinde. Brincadeira de sábado de manhã, meus caros. É assim que se coloca cada um no seu lugar. Augusto saiu do bar devagar, sentindo o peso de cada passo. Do lado de fora, o sol batia forte, mas dentro dele a escuridão crescia. Confirmara o que precisava. O filho não apenas havia perdido a bússola moral, ele a quebrara em 1000 pedaços. Um casal que passava comentou em voz baixa. Esse rapaz é um monstro. Chutar idoso na rua, humilhar dentro de bar. E o pai dele é aquele empresário famoso, né? Se soubesse, teria vergonha. Augusto ouviu e engoliu em seco. Vergonha era pouco. O que sentia era uma mistura de luto e raiva. Ele parou na calçada, olhou para cima e fez um juramento silencioso. O filho ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir o que significava perder tudo aquilo que sempre tomou como garantido. O fim de tarde trouxe uma garoa fina sobre São Paulo. Augusto, ainda sob o disfarce, caminhava pela rua Oscar Freire, onde vitrines brilhavam com roupas que custavam mais do que o salário de um trabalhador inteiro. Vinícius e os amigos saíam do bar aos risos, sem se importar com a chuva que encharcava o resto da cidade.
Hoje foi memorável, hein? Caio ria alto. Esse velho virou atração do sábado. Vai bombar nos stories, completou Yuri, balançando o celular. Vinícius abriu o aplicativo e, com a naturalidade de quem não enxerga consequências, postou o vídeo do chute. Legenda: lugar de velho é em casa, não na Rua dos Ricos. Em minutos, curtidas e comentários começaram a pipocar. Alguns aplaudiam, outros criticavam, mas todos falavam dele. Para Vinícius, isso era o que importava: ser assunto, mesmo que pela crueldade. Do outro lado da rua, Augusto sentiu o estômago embrulhar. Vira muita coisa em décadas de trabalho duro, mas nada se comparava à dor de presenciar o próprio filho usando a maldade como palco. Naquela noite, em casa, tirou o disfarce em frente ao espelho. A maquiagem borrada misturava-se às lágrimas. Pela primeira vez, admitiu em voz alta: meu filho virou meu maior fracasso. O empresário, porém, não era homem de desistir. Se passara anos construindo um império do zero, também seria capaz de reconstruir o caráter de um filho, nem que fosse pela dor. E aqui, você que está assistindo, eu preciso te perguntar: o que você faria se fosse esse pai? Continuaria fechando os olhos, fingindo que nada acontece? Ou teria coragem de colocar o próprio filho diante da verdade, mesmo que isso o destroçasse? Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história e me conta, se fosse você, que decisão tomaria? E olha, já aproveita esse momento para apoiar nosso canal. Curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe com alguém que você acha que precisa refletir sobre respeito e caráter. Histórias como essa não são apenas entretenimento, são espelhos da vida real. Vinícius, por sua vez, achava que estava no auge. Naquela mesma semana, a filmagem alcançou centenas de milhares de visualizações. Influenciadores comentaram. Jornais sensacionalistas reproduziram a cena. Ele aparecia sorridente, debochado, sendo aplaudido por uns e condenado por outros. O pai assistia tudo em silêncio. No íntimo, Augusto sabia que o momento da virada estava próximo. A arrogância de Vinícius estava prestes a colidir com a realidade que ele tanto desprezava. E quando esse choque acontecesse, não haveria luxo, amigos ou sobrenome que o protegesse. O plano estava traçado. O próximo passo seria dado em breve. A repercussão do vídeo cresceu como incêndio em palha seca. Em menos de uma semana, já circulava em programas de TV e páginas de fofoca na internet. A manchete estampava: filho de empresário humilha idoso em plena Paulista. Vinícius achava graça no início, mas logo percebeu que as coisas não caminhavam como esperava. As primeiras consequências chegaram discretas. Uma marca de roupas retirou o convite para um evento exclusivo. Depois, uma revista cancelou a entrevista que faria com ele. Até o clube onde costumava jogar tênis em finais de semana passou a tratá-lo com frieza. É tudo inveja, cara, disse Caio, tentando aliviar. Relaxa, daqui a pouco ninguém lembra. Mas a memória da internet era cruel. Quanto mais Vinícius tentava justificar, dizendo que o velho o havia atrapalhado de propósito, que não passava de um mendigo folgado, mais ódio atraía. A cada postagem, os comentários explodiam em críticas. Certo dia, ao entrar no mesmo bar da semana anterior, notou que a mesa habitual estava ocupada. O maître, constrangido, explicou que não havia reservas em seu nome. Como não? Eu sou Vinícius Guimarães. Lamento, senhor. A gerência pediu para evitar confusões. Os amigos ainda riram da cena, mas já não com a mesma energia. Estavam começando a sentir o peso da associação com ele. Naquela noite, Caio recebeu uma ligação do pai. Não quero mais você andando com esse Vinícius. Está queimando a imagem da nossa família. Yuri também recuou. O pai político não podia correr o risco de ter o sobrenome ligado a polêmicas. Pouco a pouco, Vinícius se viu sozinho. O mesmo círculo que aplaudia suas piadas agora se afastava, como quem foge de doença contagiosa. Em casa, Augusto observava de longe.
Cada notícia que saía confirmava que a máscara do filho estava caindo. Mas ainda faltava o passo definitivo: fazê-lo enxergar a verdade no rosto do próprio pai. O dia desse encontro chegou mais rápido do que Vinícius imaginava. Uma manhã, ao sair do prédio, foi surpreendido por repórteres. Vinícius, você já pediu desculpas ao idoso que chutou na Paulista? Você sabia que esse homem é mais conhecido do que imagina? Atordoado, ele se trancou no carro. O coração disparava, mas não era arrependimento, era medo. Do outro lado da cidade, Augusto já preparava o terreno. Havia marcado com um advogado para organizar documentos. Não seria apenas uma lição, seria uma mudança radical. E dessa vez, Vinícius aprenderia da forma mais dura o que significa perder tudo. Na manhã de segunda-feira, Vinícius foi chamado ao escritório do pai. O coração acelerou no instante em que recebeu a mensagem da secretária. Seu Augusto quer falar com você. É urgente. Ele não tinha ideia de que aquele seria o encontro mais duro da sua vida. Quando entrou na sala ampla, acostumada a receber empresários e políticos, encontrou o pai de pé, de costas para ele, olhando pela janela panorâmica. O silêncio era tão pesado que o som do ar-condicionado parecia ensurdecedor. Pai, o que houve? Está me chamando assim, desse jeito? Está me deixando preocupado. Augusto se virou devagar. Não usava mais o disfarce de idoso, mas o rosto trazia a mesma expressão que carregara na calçada da Paulista. Dor misturada com decepção. Preocupado, Vinícius. Você deveria estar envergonhado. O filho franziu a testa. Envergonhado de quê? Ah, você também acreditou nessas fofocas da internet? Pai, não foi nada. Um velho maluco entrou na frente, eu só me defendi. A imprensa aumentou. Augusto bateu a bengala, a mesma que usara no disfarces, contra o chão. Velho maluco? Esse velho era eu, Vinícius. As palavras caíram como um raio. O filho recuou um passo, sem acreditar. Como assim? Você? Eu me disfarcei. Quis ver com meus próprios olhos o homem que você se tornou. E vi meu filho chutando um idoso, rindo da dor alheia, jogando dinheiro no chão como se pessoas fossem lixo. Vi meu próprio sangue se transformar em algo que eu nunca quis criar. Vinícius empalideceu. Tentou rir nervoso como sempre fazia quando estava acuado. Pai, isso é loucura. Você não pode estar falando sério. Se eu soubesse que era você, se soubesse que era eu, teria respeitado. E os outros, Vinícius? E os verdadeiros idosos? E os trabalhadores que você humilha todo dia? Eles não merecem respeito porque não têm o meu sobrenome? O silêncio tomou conta da sala. O filho não tinha resposta. Seu olhar vacilava entre o chão e o pai, como um menino pego em flagrante. Eu me matei de trabalhar para construir tudo isso, continuou Augusto, a voz embargada. E dei a você não só conforto, mas também exemplo. Achei que estava te preparando para ser um homem de caráter, mas criei um monstro mimado, incapaz de enxergar a humanidade em quem não veste roupa de grife. Vinícius tentou se aproximar, mas Augusto ergueu a mão, firme. Não adianta pedir desculpa agora. Suas palavras não valem nada. A partir de hoje, sua vida muda, e muda radicalmente. E o filho engoliu em seco. Pela primeira vez, entendeu que o pai não estava apenas decepcionado, estava decidido. Augusto caminhou até a mesa de mogno, abriu uma pasta de couro e empurrou-a em direção ao filho. Os olhos de Vinícius tremiam de ansiedade, mas ao folhear os documentos, o desespero tomou conta. O que é isso, pai? É a sua nova vida, respondeu Augusto seco. Você está oficialmente fora da diretoria. Não tem mais cargo, não tem mais cartão corporativo, não tem mais apartamento de luxo nem motorista. A partir de hoje, vai trabalhar na base da empresa. Vai aprender o que significa começar de baixo. Vinícius arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Eu? Trabalhar na base? Eu tenho MBA, diplomas, contatos. Não posso. Pode. E vai. Já providenciei sua transferência para o setor de entregas. Bicicleta, uniforme, salário mínimo.
Quero ver se você tem coragem de encarar a vida que sempre desprezou. O filho riu nervoso, tentando transformar em piada. Pai, isso é ridículo. Eu não vou me rebaixar a esse ponto. As pessoas vão rir de mim. E quantas pessoas você já fez rir da desgraça alheia, Vinícius? Quantos garçons, porteiros, idosos? Agora chegou sua vez. Vai provar do mesmo veneno que espalhou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vinícius se sentou, apoiando a cabeça nas mãos. Pai, eu não sei viver sem tudo isso. Então aprenda. O que te sobra agora é só o essencial. Teto simples, comida básica e a chance de mudar, se quiser. Na mesma tarde, seguranças o acompanharam até o apartamento de cobertura. Malas foram feitas em minutos. Relógios caros, roupas importadas, tudo recolhido como se nunca tivesse pertencido a ele. O destino, um quarto modesto em um bairro popular da Zona Leste. O choque foi brutal. O piso de cimento queimado substituía o mármore. A cama de casal deu lugar a um colchão fino. A vista panorâmica virou janelas enferrujadas de vizinhos pendurando roupas. Naquela noite, Vinícius andava de um lado para outro, incapaz de aceitar. Ligou para Caio. Cara, você precisa me ajudar. Meu pai pirou, tirou tudo de mim. Do outro lado da linha, silêncio constrangido. Olha, Vinícius, melhor não me envolver. Você entende, né? Meu pai não quer meu nome associado a esse escândalo. A ligação caiu. Vinícius tentou Yuri. Amigo, eu tô ferrado. Preciso de um lugar para ficar, pelo menos até resolver. Vinícius, você sabe que te considero. Mas a política é cruel. Meu pai tá furioso. Não dá. Melhor cada um seguir o próprio caminho. 2 telefonemas bastaram para a ficha cair. Os amigos, os mesmos que riram junto com ele nas humilhações, haviam desaparecido. Agora era só. Na janela do quarto simples, ouviu o barulho de cachorros, o cheiro de comida caseira vindo da vizinha. Um mundo que sempre ignorou se impunha diante dele. E pela primeira vez em muito tempo, Vinícius sentiu medo do futuro. A segunda-feira amanheceu nublada. Vinícius acordou no colchão fino, com as costas doloridas e a mente latejando. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Do lado de fora, buzinas e vozes de trabalhadores já enchiam a rua. Vestiu o uniforme amarelo que parecia feito de pano áspero. O crachá com seu nome, Vinícius Guimarães, entregador, parecia zombar da vida que perdera. No depósito da empresa, foi recebido com risos disfarçados dos funcionários. Todos sabiam quem ele era, ou melhor, quem ele tinha sido. O supervisor, um homem robusto chamado Arnaldo, não poupou ironia. Olha só, o príncipe virou plebeu. Aqui não tem chofer, garoto. Aqui é pedal e suor, entendeu? Vinícius apenas assentiu, engolindo em seco. Recebeu uma bicicleta surrada, sem marcha, pneus gastos. Cada pedalada era um lembrete de que o sobrenome não carregava mais privilégios. O vento frio cortava o rosto, e o suor logo escorria pela testa. Na primeira entrega, subiu 3 lances de escada carregando a mochila térmica. Uma senhora abriu a porta e o olhou com estranhamento. Você não é aquele rapaz da televisão? O que chutou o idoso? O sangue gelou. Sou eu, senhora, murmurou, sem coragem de encarar. Ela pegou a marmita e respondeu seca. Pois então aprenda. A vida sempre devolve. A porta bateu. Vinícius desceu os degraus, sentindo o peso do julgamento, mais pesado que a mochila. Durante semanas, repetiu a rotina. Chuva, sol, trânsito. O corpo se transformava. Mãos calejadas, pernas doloridas, orgulho esmigalhado. Nenhum amigo ligou. Bianca, a namorada, desapareceu sem sequer dizer adeus. O que restava era o silêncio das ruas e a indiferença dos clientes. Certa noite, sentado no quarto simples, ouviu risadas vindas da casa da vizinha. Uma família inteira reunida em torno de uma mesa modesta, partilhando arroz, feijão e frango. Pela janela, ele enxergou algo que nunca vira no luxo da cobertura. Alegria verdadeira. Ali, sozinho, caiu em prantos. Não pelo colchão duro, nem pela comida escassa.
Chorava por perceber que passara a vida inteira cercado de tudo, mas vazio de essência. Augusto acompanhava de longe. Não oferecia colo, não oferecia atalhos, apenas observava. Sabia que, às vezes, só a dor tinha força para moldar. Meses depois, Vinícius não tinha mais fortuna, amigos ou luxo. O que restara era um crachá gasto com seu nome e a lembrança que nunca mais o deixaria. Ele havia chutado o próprio pai na frente de todos. Essa cena o perseguia de madrugada, em cada esquina, em cada olhar de desprezo que recebia. Na cidade, ninguém mais o tratava como filho de empresário. Agora, ele era apenas o homem que chutou um velho, e essa cicatriz, nenhuma herança conseguiria apagar. Augusto nunca devolveu os privilégios. Não havia segunda chance dourada, nem tapinha nas costas. Só o peso diário do trabalho duro e da solidão. E talvez essa fosse a maior punição, viver para sempre lembrando do dia em que desferiu o chute mais caro da sua vida. E eu te pergunto, olhando nos seus olhos agora, se fosse você, teria coragem de colocar seu próprio filho de joelhos para que aprendesse o valor da humanidade? Ou deixaria a arrogância destruir o que você construiu? Escreve nos comentários a sua opinião. Quero saber, Vinícius merece perdão ou deve carregar para sempre o fardo do que fez? E lembre-se, não é o dinheiro que revela quem somos. É a forma como tratamos quem não pode nos dar nada em troca. O mármore frio da mansão no Morumbi refletia a luz dourada do fim de tarde, mas não conseguia esconder a dor que ecoava pelos corredores. Ajoelhada no hall, Sônia passava o pano de limpeza com dedos que tremiam involuntariamente. Aos 70 anos, suas mãos, marcadas pela artrite, já não obedeciam como antes. "Minhas mãos doem", murmurou, quase num lamento, sem esperar resposta. Do topo da escadaria, surgiu Camila. Tinha apenas 30 anos, mas no rosto trazia a arrogância de quem se achava dona de tudo. Desceu devagar, os saltos marcando cada passo como se fossem martelos. O vestido de grife abraçava seu corpo esguio, e o sorriso frio que exibia feria mais do que qualquer palavra. "Ah, Sônia, suas mãos doem? Que pena, mas o chão não vai se limpar sozinho, não é mesmo?" Em seguida, o riso, claro, cristalino, mas cruel, ecoou pelas paredes como lâmina, cortando fundo. As 3 empregadas que presenciaram a cena baixaram os olhos. Maria, a governanta antiga, apertou os punhos. Lembrava-se de como Sônia sempre a tratara com dignidade, tão diferente do que via agora. Camila se aproximou, inclinando-se para que apenas a sogra ouvisse. "Talvez seja hora de pensar em um lar de idosos. Lá você não precisaria se preocupar com limpeza. Não acha?" Sônia sentiu o veneno escondido nas palavras. Conhecia bem aquele tom. Camila não falava de cuidado, mas de afastamento. A idosa respirou fundo, tentando controlar a dor física e a humilhação. O rosto do falecido marido lhe veio à mente, e com ele a lembrança da promessa feita pelo filho. Nunca abandoná-la. Camila se ergueu e caminhou de volta, deixando atrás de si o perfume caro misturado ao cheiro de desinfetante. Sônia enxugou discretamente uma lágrima com o mesmo pano que usava para limpar o chão. Cada lágrima, mais um pedaço de sua dignidade que escorria. As empregadas trocavam olhares silenciosos. Rosa, a mais jovem, ensaiou um passo à frente, mas Maria a conteve com um gesto discreto. Todas sabiam o risco de interferir. Camila não precisava ameaçar em voz alta. Sua postura deixava claro que qualquer insubordinação custaria o emprego delas. Sônia continuou esfregando o chão. A dor queimava nas articulações, mas dentro dela algo diferente começava a nascer. Não era apenas sofrimento, era uma semente de resistência. Uma faísca que ainda não sabia como, nem quando, mas cedo ou tarde iria crescer. Naquele mesmo instante, enquanto Camila desaparecia escada acima, Maria pensava consigo: isso não vai durar para sempre. O riso cruel que ecoou naquele hall seria lembrado, não só por Sônia, mas por todos que testemunharam.
Era o tipo de som que deixa marcas, que acende dúvidas, que mais cedo ou mais tarde se transforma em prova contra quem o emitiu. E ali, no mármore frio que refletia a dor de uma mãe humilhada, começava uma história que mudaria para sempre o destino daquela casa. Para entender o veneno de Camila, era preciso voltar no tempo. 3 anos antes, quando conheceu Henrique em uma festa beneficente, ela acreditou ter encontrado a chave de todos os seus sonhos: dinheiro, status e um homem devotado. Crescera em uma família de classe média alta, acostumada ao conforto, mas nunca ao luxo. Desde menina ouvira da mãe um conselho repetido como regra: um homem só pode ter uma prioridade. Se não for você, será outra. No começo do casamento, Camila tentou conquistar Sônia com presentes caros e sorrisos ensaiados, mas logo percebeu que havia algo impossível de apagar: o elo entre mãe e filho. Para Henrique, a mãe não era apenas família, era amiga, confidente, base. Mesmo após enriquecer, comprando a mansão no Morumbi, era a mãe quem ocupava o lugar central em seu coração. E isso corroía Camila por dentro. Cada jantar cancelado para acompanhar Sônia ao médico, cada tarde em que Henrique preferia ficar na varanda conversando com a mãe em vez de sair com a esposa, cada brilho nos olhos dele ao falar da infância, tudo se tornava combustível para o ciúme. A gota d'água foi a redecoração da sala. Camila contratou um decorador renomado, gastou uma fortuna em móveis importados e ordenou que todas as fotos de família fossem guardadas no sótão. Quando Henrique viu a sala sem nenhum traço da mãe, explodiu: Camila, essa também é a casa da minha mãe. Como você pôde apagar a presença dela daqui? Aquela frase foi uma ferida aberta. Naquela noite, Camila entendeu que não venceria sendo cordial. Se não pudesse apagar Sônia com sutileza, faria de sua vida um tormento até que a própria sogra pedisse para ir embora. O plano era perverso em sua simplicidade. Nunca gritos, nunca discussões diante de Henrique. Ao contrário, mantinha sempre a fachada da nora dedicada e solícita. Mas quando estavam sozinhas, a máscara caía. No início, eram pequenas humilhações, pedidos gentis para que Sônia ajudasse com tarefas domésticas. Depois, a imposição de horários rígidos para refeições, a restrição das visitas de velhos amigos, o isolamento disfarçado de cuidado. Aos poucos, Sônia, que antes era o coração vivo da casa, transformou-se em uma sombra caminhando pelos corredores. O mais cruel era como Camila justificava suas ordens. Dizia às empregadas que queria manter Sônia ativa. Comentava com conhecidos que o trabalho era terapêutico para idosos. Chegou a insinuar que a sogra estava ficando confusa, plantando a ideia de que precisava de supervisão. Na verdade, cada gesto de dor de Sônia era uma vitória secreta para Camila. Ver as mãos trêmulas segurando um pano de chão, ouvir um gemido abafado, notar o olhar cansado, tudo era prova de que estava vencendo a guerra invisível. O prazer de Camila era tão perverso que ela não percebia o abismo em que caía. Quanto mais humilhava, mais se afastava do marido, ainda que não notasse. Para ela, o que importava era apenas uma coisa: eliminar a concorrência. E no seu entendimento distorcido, a concorrente era a sogra. O ciúme se transformara em obsessão. Uma obsessão que, sem que Camila percebesse, plantava também as sementes de sua ruína. A rotina cruel que Camila estabeleceu na mansão era meticulosa. Embora a casa contasse com 3 empregadas fixas: Maria, a governanta experiente; Lúcia, responsável pela cozinha; e Rosa, a mais jovem, encarregada da limpeza. Camila fazia questão de impor as tarefas mais pesadas justamente para Sônia. Sogra querida, dizia com o sorriso doce que escondia veneno, poderia limpar os banheiros do 2º andar? As meninas estão ocupadas. Sei que você não se importa em ajudar. Não era um pedido. Era uma ordem mascarada. E Sônia sabia. Qualquer hesitação resultaria em comentários venenosos de que estava se aproveitando da boa vontade do filho e vivendo às custas da família. Maria observava em silêncio,
tomada pela indignação. Ela lembrava de quando Sônia era a senhora da casa, gentil, preocupada, tratava todos como família. Agora, vê-la ajoelhada, esfregando pisos de mármore com mãos inchadas pela artrite, era como testemunhar um crime silencioso. Dona Sônia, deixe que eu faço isso. Tentou intervir certa manhã ao encontrá-la lutando para limpar a banheira. Não, Maria, respondeu Sônia, antes que pudesse se defender. Camila surgiu atrás, com sorriso afiado. Ela insiste em fazer. Diz que se sente útil. Não é mesmo, sogra querida? O olhar que Camila lançou à sogra era uma ameaça velada. Qualquer contradição teria consequências. Engolindo lágrimas, Sônia apenas assentiu. O mais perverso era a escolha das tarefas. Camila conhecia as limitações da sogra. Ordenava a limpeza de vidraças altas, exigindo movimentos repetitivos dos braços. Mandava esfregar pisos, forçando punhos inflamados. Pedia para organizar armários pesados, sabendo das costas já curvadas. Cada dia era um calvário. O cheiro químico dos produtos irritava seus olhos. A dor latejava em cada junta e o silêncio da casa soava como sentença. Camila cronometrava a crueldade. Aparecia sempre no momento em que a dor de Sônia se tornava mais evidente. Está bem, sogra? Parece cansada, dizia com falsa preocupação. E completava. Talvez seja hora de considerar um lugar mais adequado para você. Há residências maravilhosas para idosos. As empregadas criaram um sistema silencioso de apoio. Um copo de água deixado discretamente, uma toalha limpa ao alcance, um olhar de compaixão. Mas sabiam que pouco podiam fazer. Camila já havia deixado claro. Qualquer tentativa de interferência custaria o emprego. Rosa, ainda nova e impulsiva, tentou confrontá-la uma vez. Dona Camila, a senhora Sônia não deveria estar fazendo esses trabalhos pesados. As mãos dela... Camila a cortou com frieza. Rosa, não me lembro de ter pedido sua opinião. Se não está satisfeita, talvez deva procurar outro emprego. O recado estava dado. O silêncio tornou-se regra. Mas as testemunhas guardavam cada detalhe. O deboche, a dor, as lágrimas contidas. Sem que Camila percebesse, sua própria arrogância construía a prova contra si. Na mansão, o luxo se tornava cenário de humilhação. O lustre veneziano refletia não apenas a riqueza, mas também o contraste cruel. Uma idosa, senhora da casa, reduzida à criada, vigiada por uma nora que sorria diante da dor. Sônia, calada, obedecia, mas em seu coração a faísca de resistência crescia. Algo nela dizia que aquele tormento não duraria para sempre. A sala de jantar da mansão era um retrato de requinte. A mesa de mogno polido, os cristais importados, a porcelana francesa, o lustre veneziano lançando reflexos dourados sobre cada detalhe. Mas naquela noite de quinta-feira, sob a fachada de luxo, escondia-se uma tensão que sufocava. Henrique havia chegado mais cedo do escritório, um evento raro. Para Sônia, era esperança. Talvez conseguisse conversar com o filho, talvez ele percebesse algo. Para Camila, era palco. Escolheu um vestido vermelho justo, penteado impecável e o sorriso feito sob medida para impressionar o marido. Sentada à mesa, Sônia escondia as mãos inchadas sob o guardanapo. Tentava disfarçar o tremor, mas a dor não permitia silêncio completo. Henrique falava animado sobre contratos, investidores, planos de expansão. Camila o ouvia atenta, elogiando a cada frase. Sônia permanecia calada, sentindo-se um adereço invisível. Quando tentou erguer a xícara de chá, os dedos falharam. A porcelana escorregou, despencando no mármore. O estilhaço ecoou como um tiro. O líquido quente se espalhou, refletindo a luz do lustre como um espelho quebrado. Minhas mãos, elas não aguentam mais, murmurou Sônia, a voz embargada. Henrique franziu o senho, surpreso, mas antes que pudesse reagir, Camila soltou uma gargalhada. Não um riso discreto, mas alto, cristalino e cruel.
Oh, sogrinha, que dramática! Parece até criança. Talvez devêssemos providenciar copos de plástico. O que achas, amor? Henrique esboçou um sorriso breve e distraído, sem perceber a crueldade. Para ele, soava como brincadeira. Para Sônia, era punhalada. Camila continuou, com falsa preocupação. Ontem mesmo ela deixou cair um vaso. Hoje a xícara... Henrique, talvez seja hora de pensar em uma enfermeira, ou em algo mais permanente. O veneno era claro. Para o filho parecia cuidado. Para a mãe, era a confirmação de que sua presença incomodava. Mãe, está bem? Perguntou Henrique, já voltando os olhos ao celular que vibrava. Sônia não conseguiu responder. Engoliu o choro, sentindo-se esmagada. Maria, que entrou para recolher os cacos, viu o brilho cruel nos olhos de Camila, a confusão de Henrique e o desespero silencioso de Sônia. Naquela noite, deitada em sua cama, Sônia percebeu que algo mudara. O filho podia não ter reagido, mas o riso de Camila permanecera ecoando em sua mente. E pela primeira vez, Henrique também levou o som consigo, como um sussurro incômodo que não conseguia afastar. No dia seguinte, no escritório, durante uma reunião importante, a lembrança das mãos da mãe voltou com força. Quando foi a última vez que realmente olhara para elas? Recordou-se das mesmas mãos, firmes, cuidando de seus joelhos ralados, quando ainda era menino. Promete que vai cuidar da mamãe quando minhas mãos doerem? Ela dissera, e ele, criança, prometera. Naquela noite, Henrique observou discretamente a esposa. Perguntou sobre a mãe e notou um detalhe quase imperceptível. Um traço de irritação no rosto de Camila. Ah, ela está ótima, respondeu ela com naturalidade. Até gosta de ajudar na casa. Diz que se sente útil. A frase soou estranha. Desde quando sua mãe gostava de limpar banheiros? Henrique não comentou, mas a dúvida estava plantada. O escritório de Henrique sempre fora seu refúgio. As estantes alinhadas exibiam diplomas, troféus e fotografias com empresários influentes. Era o templo das conquistas, onde se sentia invencível. Mas, naquela tarde de sexta-feira, sua atenção foi desviada por um detalhe simples. Uma caixa empoeirada no canto da estante. Movido por impulso, afastou relatórios e abriu a caixa. O cheiro de papel envelhecido encheu o ar. Dentro, encontrou pedaços da própria história. Cartas, fotos antigas, agendas. Era como se cada objeto o puxasse de volta a uma infância que parecia distante demais. A primeira carta que tirou tremia em suas mãos. O papel amarelado trazia a caligrafia firme de Sônia. Meu querido filho, sei que os tempos estão difíceis. Não se preocupe conosco, estamos bem. Enquanto você estiver feliz e lutando pelos seus sonhos, já tenho tudo. Você me deu a maior riqueza, a alegria de ser sua mãe. Henrique releu cada linha com o coração apertado. Aquela era sua mãe, sempre disposta a abrir mão de si mesma, sempre se anulando para que ele brilhasse. Logo encontrou uma fotografia em que ainda era criança, o joelho ralado e a mãe o segurando firme no colo. A ternura no olhar dela atravessava o tempo. Outra mostrava a formatura da faculdade. Ele, de beca, e Sônia, com os olhos marejados, segurando-lhe o braço com orgulho. No fundo da caixa havia uma pequena agenda de capa azul. Ao folhear, encontrou anotações recentes que o fizeram estremecer. Minhas mãos estão piorando. Preciso marcar consulta, mas não quero preocupar Henrique. Camila disse que eu deveria ajudar mais com a casa. Talvez ela tenha razão. As meninas parecem constrangidas quando me veem limpando. Será que estou atrapalhando? Henrique parece tão feliz com a esposa. Não quero ser um peso. As palavras eram facadas silenciosas. A mãe registrava a própria dor, como quem escreve segredos que não ousa contar em voz alta. Uma lembrança o golpeou. No hospital, pouco antes de falecer, seu pai lhe pedira: prometa que cuidará da sua mãe. Ela merece paz. Não a deixe sofrer. Ele jurara, mas agora percebia que estava falhando. Guardou os papéis e saiu do escritório, atordoado.
No corredor, encontrou Camila. Amor, você parece distante. Está tudo bem? Perguntou ela com aquele sorriso ensaiado. Estava lembrando de coisas antigas, pensando na minha mãe, respondeu fechando a caixa. Camila ajeitou os cabelos e disse com doçura artificial. Ela está ótima. Até me disse que gosta de ajudar com a casa. Faz bem para ela. Henrique fitou a esposa em silêncio. Quando, afinal, ouvira a mãe dizer algo assim, naquela noite, deitado, ficou acordado por horas. A respiração tranquila de Camila soava distante, enquanto lembranças do cheiro de pão no forno e do calor dos abraços da mãe o assombravam. Não podia mais ignorar. As provas estavam diante dele. Dor, silêncio, humilhação. No fundo, sabia que precisava enxergar a verdade com os próprios olhos. A segunda-feira amanheceu clara, mas dentro da mansão o ar era pesado. Henrique cancelara uma viagem de negócios e decidira trabalhar de casa. Para Camila, era a oportunidade de mostrar perfeição. Para Sônia, apenas mais um dia de dor. Para Henrique, o início de uma vigilância silenciosa. Instalou-se no escritório, a porta entreaberta. Dali podia ouvir o movimento da casa. Às 10 da manhã, Camila aproximou-se da sogra com um sorriso ensaiado. Sônia, querida, as janelas estão imundas. Preciso que as limpe todas hoje. Teremos visitas amanhã. Não quero que vejam sujeira. Sônia hesitou, mas não protestou. Pegou o balde e os panos. Henrique, no escritório, sabia que não havia visita marcada. A mentira era apenas um pretexto. Durante horas, a idosa lutou contra o próprio corpo. Cada vez que erguia os braços para alcançar as vidraças, gemidos abafados escapavam. As mãos tremiam tanto que quase deixava o pano cair. Henrique, observando, sentia o coração apertar. Aquela dor não era invenção. Era real, gritante. Ao meio-dia, o inevitável aconteceu. Tentando alcançar uma janela mais alta, Sônia perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão de mármore. O barulho ecoou como um trovão. Henrique correu, encontrando-a no chão, as mãos arranhadas e o rosto contorcido de dor. Mãe, está machucada? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Antes que Sônia respondesse, Camila surgiu. Sogra, eu não disse para tomar cuidado? Você sabe que não tem mais idade para isso. Henrique ajudou a mãe a se sentar. Notou o inchaço evidente nas mãos. Por que estava limpando janelas? Temos 3 empregadas. Sônia olhou rapidamente para Camila. Naquele olhar, Henrique viu algo inesperado. Medo. Só queria ajudar, murmurou. Minhas mãos doem tanto, mas pensei. Foi então que Camila cometeu o erro fatal. Riu. Não foi o riso discreto que usava diante do marido. Foi uma gargalhada cruel, sem disfarce. Minhas mãos doem, repetiu, imitando a sogra com deboche. Sempre essa desculpa. O som cortou o ar como lâmina. Sônia abaixou os olhos, envergonhada. Mas Henrique, dessa vez, não se deixou enganar. Camila, disse em voz baixa, do que exatamente você está rindo? O riso morreu nos lábios dela. Tentou justificar. Amor, não interprete mal. Eu só zombava da dor da minha mãe, interrompeu firme. Sônia enxugou discretamente uma lágrima. Sentia medo, mas também um alívio discreto. O filho começava a enxergar. Naquela noite, Henrique ficou em silêncio. Revivia a cena em cada detalhe. A queda, a dor, a gargalhada. Tudo estava claro. Precisava de provas. Precisava da verdade completa. Decidiu que não confiaria mais apenas em palavras. Iria observar. Cada gesto, cada olhar, cada ordem disfarçada. No fundo, sabia que essa escolha mudaria para sempre a dinâmica da casa. Henrique não voltou ao escritório nos dias seguintes. Instalou-se de vez em casa, disfarçando o motivo. Camila acreditava que era para descansar, mas, na verdade, ele observava cada detalhe. O que viu confirmou suas suspeitas. Na terça-feira, às 9 da manhã, ouviu quando Camila se aproximou da sogra. Sônia, querida, preciso que esfregue os banheiros do 2º andar. As meninas estão ocupadas. O tom doce escondia ferro.
Sônia, sem forças para negar, pegou os produtos de limpeza. Henrique seguiu-a discretamente. A cada movimento, as mãos dela tremiam, os dedos se dobravam com dificuldade. Não havia nada de atividade terapêutica. Era tortura. Mais tarde, encontrou Maria no corredor. Chamou-a de repente. Maria, minha mãe tem ajudado muito na limpeza? A governanta hesitou, olhos marejados. Antes que pudesse responder, Camila apareceu com um sorriso controlado. Amor, não sabia que estava aqui. Maria, vá buscar as toalhas de hóspedes. Maria abaixou a cabeça e se retirou em silêncio. Henrique percebeu. A verdade estava trancada na garganta da funcionária. Naquela noite, lembrou-se novamente do pai. Prometa que cuidará da sua mãe. Não a deixe sofrer. A promessa não cumprida latejava em sua mente. Na quarta-feira, decidiu agir diferente. Instalou-se na sala, fingindo estar ocupado com relatórios. Às 10, ouviu novamente a voz da esposa. Sogra, o piso do hall está imundo. Precisa de força para brilhar, sabe? Henrique se ergueu, aproximando-se em silêncio. Encontrou a mãe ajoelhada, esfregando o mármore com movimentos lentos. O suor escorria por sua testa e a dor estampava-se em cada gesto. Por que está fazendo isso, mãe? Perguntou baixo. Camila interveio com rapidez. Ela insiste, amor. Diz que se sente bem ajudando. Henrique a olhou fixamente. Não respondeu, mas guardou o olhar dela como prova. As empregadas já não conseguiam esconder a indignação. Rosa, a mais nova, deixou um copo de água ao lado de Sônia, disfarçando como quem limpava a mesa. Lúcia, na cozinha, murmurava orações para que aquilo tivesse fim. Maria, com lágrimas contidas, esperava o momento certo para falar. Na quinta-feira, o estopim. Sônia tentava organizar um armário pesado quando a dor nas mãos a obrigou a soltar uma pilha de roupas que despencou ao chão. Camila surgiu, como sempre, no instante da fraqueza. Oh, sogrinha, sempre com essas mãos frágeis. Talvez seja a hora de pensar em uma residência para idosos. Lá teria todo o cuidado do mundo, disse, com sorriso gelado. Henrique ouviu tudo. Não havia mais dúvidas. Era hora de confrontar. À noite, reuniu coragem. Chamou Maria na sala. Quero a verdade. O que tem acontecido com minha mãe? A governanta respirou fundo. Senhor, sua mãe tem sido obrigada a fazer tarefas pesadas todos os dias. Quando reclama, a dona Camila ri e nos proíbe de ajudar. Henrique fechou os olhos, dolorido. Pediu que Lúcia e Rosa viessem. Ambas confirmaram. Rosa acrescentou. Eu mesma ouvi as gargalhadas. Ela imitava a dona Sônia, dizendo, minhas mãos doem, como se fosse piada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique ergueu os olhos para Camila, que entrara sem perceber a emboscada. Você tem algo a dizer? Perguntou frio. O império de mentiras começava a ruir. O silêncio da sala pesava como chumbo. Sônia, sentada numa poltrona, massageava as mãos inchadas. Maria, Lúcia e Rosa estavam imóveis, como testemunhas de um julgamento. Henrique, de pé, mantinha os olhos fixos na esposa. Camila, ao perceber a armadilha, tentou recuperar a compostura. Amor, você não pode dar ouvidos a funcionárias. Elas sempre tiveram ciúme de mim. Inventam histórias para me prejudicar, disse, a voz oscilando entre doçura e desespero. Silêncio, cortou Henrique, a voz firme. Quero ouvir mais. Maria, continue. A governanta respirou fundo. Dona Sônia é tratada como criada. Limpa banheiros, vidraças, pisos. Quando reclama, Camila ri e nos ameaça caso tentemos ajudar. Mentira, explodiu Camila. Vocês todas me odeiam porque exijo disciplina nesta casa. Henrique levantou a mão, interrompendo. Lúcia, Rosa confirmam? As duas assentiram. Lúcia falou baixo. É verdade, vimos tudo, Rosa completou. Eu mesma ouvi a senhora Camila imitando a dona Sônia, rindo da dor dela. Henrique passou a mão pelos cabelos, como quem precisava conter a fúria. Depois voltou-se para a esposa. Você tem noção do que fez? Transformou minha mãe em escrava dentro da própria casa.
Riu da dor dela. Isso não é disciplina, é crueldade. Camila tentou avançar até ele, segurando-lhe o braço. Amor, eu só queria o melhor para nós. Sua mãe estava nos atrapalhando, não percebe? Sempre no centro, sempre roubando sua atenção. Eu queria proteger nosso casamento. Henrique se afastou, o olhar gélido. Proteger? Humilhando quem me deu a vida? Não há proteção nisso. Há apenas egoísmo e maldade. Sônia, em silêncio, deixou escapar uma lágrima. Por meses vivera aquele tormento sem esperança de que o filho visse. Agora, enfim, a verdade estava nua diante dele. Camila ainda buscava saída. Henrique, pense bem. Sem mim, sua vida vai desmoronar. Eu sempre estive ao seu lado. Essa gente só quer me destruir. Henrique suspirou fundo. Minha vida só começou a desmoronar quando você entrou nela com veneno. Eu estava cego, mas não estou mais. As empregadas trocaram olhares de alívio contido. Pela primeira vez, alguém quebrava o ciclo de silêncio. Henrique estendeu a mão à mãe. Mãe, me perdoe. Eu devia ter enxergado antes. Sônia apertou os dedos dele com suavidade. O importante é que agora você viu. Camila, percebendo que perdia o controle, ergueu a voz. Não pode me expulsar assim. Sou sua esposa. Metade desta casa é minha. Henrique encarou-a de frente, firme. Você não terá mais nada aqui. Nem espaço, nem poder, nem direito de ferir quem eu amo. Pegue suas coisas e saia. Agora. Camila abriu a boca para protestar, mas o olhar dele a calou. Era o olhar de um homem que não voltaria atrás. Com passos apressados, subiu as escadas, arrastando uma mala. Minutos depois, o portão se fechava atrás dela. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais sufocante, era um silêncio de alívio, como o fim de uma tempestade. 3 meses depois da partida de Camila, a mansão já não era a mesma. O ar, antes pesado, agora parecia leve. O silêncio não era sufocante, mas repousante. As risadas que ecoavam pelos corredores vinham de alívio, não de escárnio. Henrique havia mudado sua rotina. Cancelara viagens desnecessárias, reduzira compromissos, passava mais tempo em casa. Descobrira que a maior riqueza não estava em contratos ou lucros, mas em proteger a mulher que lhe dera a vida. Numa manhã clara, encontrou Sônia na varanda, olhando o jardim. As mãos ainda marcadas pela artrite repousavam sobre uma xícara de chá, mas havia serenidade em seus olhos. Bom dia, mãe, disse Henrique, sentando-se ao lado dela. Bom dia, filho. Dormiu bem? Sim. E a senhora? As mãos ainda doem, mas menos. A paz cura mais do que qualquer remédio. Henrique segurou uma das mãos dela, beijando-a com reverência. Prometo que nunca mais vai sofrer por minha causa. Eu devia ter enxergado antes, mas agora sei onde devo estar. Sônia sorriu, emocionada. Não se culpe. O importante é que aprendeu. E está aqui. Isso basta. Naquela tarde, foram juntos à fisioterapia. O médico elogiou os progressos. Com paciência, logo terá mais firmeza nos dedos. Sônia riu, surpresa. Quem diria? Talvez ainda costure uns panos de prato. Henrique respondeu. Vou ter orgulho de cada ponto. De volta para casa, jantaram no quintal, sob o céu estrelado. Henrique preparara a sopa preferida da mãe. Entre colheradas, Sônia comentou. Não guardo raiva da Camila. Quem vive de crueldade não conhece alegria. Ela perdeu o mais precioso, uma família. Henrique concordou em silêncio. Pela primeira vez, entendia a profundidade das palavras da mãe. Dias depois, trouxe uma proposta. Mãe, vamos viajar. Me diga um lugar que sempre quis conhecer. Os olhos dela brilharam. Queria visitar a cidade onde meus pais se conheceram. Sempre sonhei em ver onde tudo começou. Então é lá que iremos, prometeu. E cumpriu. Caminharam juntos pelas ruas antigas, riram como nos velhos tempos. Sônia se emocionou ao tocar os portões da igreja onde os avós de Henrique haviam se casado. Essas mãos, disse ela olhando para as próprias,
Já costuraram roupas, prepararam refeições, enxugaram lágrimas, agora tocam a história da nossa família. Henrique apertou as mãos dela com ternura. São as mãos mais preciosas do mundo, e eu nunca mais vou esquecê-las. O sol se punha, tingindo o céu de dourado. Para Sônia, não havia mais dor capaz de apagar aquele momento. Para Henrique, não havia triunfo maior do que cumprir a promessa feita ao pai. E você já presenciou alguém ser tratado com injustiça dentro da própria família? Já viu uma mãe ser humilhada quando merecia apenas cuidado? Essa história nos lembra que nenhuma fortuna vale mais do que honrar quem nos deu a vida. As mãos que hoje doem foram as mesmas que nos levantaram ontem. Elas merecem respeito, cuidado e gratidão. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Porque no fim, quando tudo se desfaz, só permanece o amor que construímos.